Bom dia, guris. Tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Hoje a gente veio trazer mais uma atividade cultural para vocês e a gente veio trazer um parceiro antigo nosso que está pertinho lá da EMESP, quem já foi, muitos guris nossos já conhecem, que é o pessoal da Pinacoteca. Então a gente está aqui com a Mila Chiovato, que ela é coordenadora do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca. E ela vai falar um pouco para a gente sobre o que é a Pinacoteca, onde ela está, a história, as exposições, como que ela está hoje, né? Então, é um parceiro muito especial nosso, e aí a gente trouxe para contribuir, para somar com a gente nesse período. Estou aqui com a Dri. Bom dia, Dri. Obrigado por estar aqui comigo de novo. Olá, Lu, tudo bem? Espero que vocês gostem bastante desta atividade cultural. E também, como o Luiz falou, é um parceiro bem antigo da gente e estamos muito próximos da Pinacoteca. Mila, boa tarde para você. Oi, gente, tudo bom? Bom, primeiro agradecer o convite. Como todo mundo falou, a gente é parceiro antigo e como coordenadora do Educativo da Pinacoteca, a nossa intenção é sempre encher de guri a casa, cheio de guri. Essa é a nossa vontade. Nesse momento a gente está um pouco afastado, está com alguns limites, como todo mundo sabe, mas a gente espera que daqui a pouco a gente volte aí com mais possibilidades de a gente receber a gurizada lá dentro da Pinacoteca, que é o nosso maior prazer. Então, se vocês quiserem começar com alguma pergunta, alguma instigação. Mila, acho que maravilha. Eu acho que assim que começar esse retorno, a gente já vai levar os guris, pode ter certeza. E então, acho que para começar, eu queria que você falasse um pouco da Pinacoteca, onde ela está, qual é a história dela, enfim, dá um contexto para o pessoal que já conhece e também para o pessoal que não conhece, que está em casa vendo pela primeira vez. Olha, a Pinacoteca, ela foi o primeiro museu de arte do estado de São Paulo, então ela já é uma instituição mais do que centenária, e apesar de velhinha, ela é bem moderna, ela tem coisas contemporâneas, muita obra de arte contemporânea para a gente dialogar. A coleção tem mais de 10 mil itens, e são obras de arte que caminham, né, temporalmente desde o século XVIII, mais ou menos, até a contemporaneidade. Então, o que permite que a gente conte histórias, as nossas histórias, de maneiras diferentes, né? A Pinacoteca é um organismo ligado à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e em 2006 a gente recebeu mais um edifício que a gente chama de Estação Pinacoteca, que também abriga o Memorial da Resistência, que é um espaço dedicado à reflexão dos processos de repressão política e resistência em diferentes tempos históricos, né? Como esse edifício era a sede do antigo DOPS, ele tem também uma história muito, muito cravada ali de um espaço de repressão política, né? Então, é uma visita muito recomendada. O Memorial da Resistência, ele tem acesso gratuito e é uma visita muito emocionante. Nesse edifício ainda da estação, a Pinacoteca apresenta principalmente exposições de arte contemporânea e tem lá usos de auditório, tem um café gostoso, tem uma série de recursos do porte, né, de instituições culturais como a Pinacoteca. O nosso edifício mais conhecido é o edifício Luz, que fica ali na Tiradentes, né, ele dá frente para a Avenida Tiradentes, e ele fica exatamente em frente à Estação da Luz, que é a mais antiga estação de trem referencial aí na cidade. É aquele predinho de tijolinhos que todo mundo reconhece, né? Ele tem sempre uma exposição grande da nossa própria coleção e exibe várias exposições temporais. Atualmente a gente está com a exposição dos Gêmeos, que tem uma pegada assim, super de rua, hip hop, né, com o movimento grafite, então ele tem um impacto bem interessante, eu recomendo muito a visitação. Aos sábados a visitação é gratuita,
desde que se emita o ticket online, que é o que nos garante as medidas de precaução aí em nome da Covid. Né? Dia 31 de outubro, né? No finalzinho de outubro para início de novembro, a gente tem prevista a inauguração da nossa nova exposição de longa duração, que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos, então é um tempo largo, aí a gente está com muita expectativa do que vai acontecer e espero todo mundo lá. A gente está a todo vapor trabalhando. Mila, você já deu até um spoiler para a gente, né? A Pinacoteca, vocês já estão recebendo público, né? Com o horário marcado, com as medidas de segurança. Então, vocês já estão seguindo esses protocolos. Na verdade, assim, acho que o público que está visitando agora talvez não faça ideia do que a gente ficou fazendo esses 7 meses que a gente ficou por trás da nossa instituição, né? Parecem meses perdidos, mas não foram. Como a gente estava conversando informalmente antes, foram meses de intenso aprendizado, de a gente se jogar nadando, sair nadando nas mídias sociais, nos meios virtuais, nas plataformas de acesso, reformulando, reconstruindo e recriando conteúdos que a gente pudesse fazer uso e, ao mesmo tempo, pensando em como que a gente iria fazer quando pudesse receber fisicamente as pessoas. Então, foi um duplo caminho muito trilhado, que eu acho que vocês também sabem, que foi uma loucura de trabalho, primeiro em produzir conteúdos digitais, então eu vou falar uma listinha do que a gente produziu e que tem acesso, porque eu acho que vale a pena também compartilhar, e, por outro lado, criando situações e estruturas para que a gente estivesse pronto no momento do ok da fase verde, né? Enfim, todo mundo sabe, está acompanhando que existem diferentes fases no estado de São Paulo, na cidade, no estado, que vão crescendo de conforto e de contatos sociais mais próximos, né? Então, nesse tempo, a instituição inteira, na verdade, se mobilizou, e acho que todas as instituições se mobilizaram nesses 2 caminhos. Por um lado, entender de que maneira a gente poderia reenfatizar ou concretizar um engajamento de um determinado público pelos meios virtuais, e, por outro lado, refletindo, pensando em âmbito nacional e internacional, em que protocolos a gente tinha que ter para permitir a vinda segura do público, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um engajamento tão forte das instituições culturais em pensar seu público. Isso foi muito lindo de ver. Na verdade, a gente, em museus, costuma ter uma disputa intrínseca, interna, entre pessoas que são mais apegadas aos objetos que a gente guarda do que ao público, e eu, como educadora, é claro, privilegio sempre o público. E pela primeira vez eu vi a instituição inteira dedicada ao público, então foi um momento muito emocionante para a gente. Nesse período, a Pinacoteca, né, enquanto a gente estava fechada, a gente fez uma série de atividades digitais, a comunicação, que é gerida pela minha colega Adriana Kunst, fez uma proposta muito linda que se chamou Pina de Casa, foi muito pioneira, foram 4 séries de programas diferentes. No primeiro, a gente tinha lá imagens de obras do nosso acervo, com descrições, comentários, contextualizações dessas obras. Esses textos foram feitos com curadores e com educadores, que também é uma proposta difícil de engendrar no dia a dia, né? Que os curadores dialoguem de modo concreto e um fluxo bom de conversa entre os educadores e curadores, e nesse momento deu super certo e a gente fez isso rolar. Nesse Pina de Casa também tem blogueiros que davam dicas da Pinacoteca, teve gente que a gente convidou só para falar qual era a sua obra favorita. Então, assim, teve uma abrangência aí de diferentes modelos e diferentes lógicas para curtir as obras, mesmo que à distância. Esse foi um projeto de comunicação. E da parte da educação, a gente teve também várias ações.
Uma das que a gente começou por causa da pandemia e agora a gente pretende continuar, é uma série que a gente chama de O que Vemos Aqui, que é uma leitura de imagem de obras feitas por educadores. Então, os educadores conduzem ali uma apreciação a partir da imagem, fazendo a gente refletir sobre que cores, que lógicas, que discursos, que personagens, enfim, explorando aí a obra de uma maneira educativa. Acho que esse recurso é um recurso bom para a sala de aula, para os parceiros, para que a gente possa também preparar o público antes de uma visita. A gente desenvolveu 3 cursos online, olha que loucura, 3 diferentes cursos, com, se eu não me engano, 20 horas de duração cada, então, assim, gigantescos, com professores, palestrantes. Esses cursos eram fechados para a formação de educadores sociais, para a formação de assistentes sociais e pessoal de saúde. O primeiro voltado para pessoas que trabalham com público em situação de vulnerabilidade, o segundo é voltado para pessoas que se interessam em usar a cultura e a arte como recursos de inclusão para pessoas com deficiência, e o terceiro é para pessoas que trabalham com idosos e os acompanhantes de idosos, para entender o potencial da cultura nessas formas de integração. A gente ainda fez um curso que está terminando amanhã, para professores discutindo o que é, como é que foi para o professor o impacto de transformar suas aulas na mídia virtual e como foi para o museu, quer dizer, como é que a gente pode se associar aí nesse mesmo temor e nesse mesmo momento de utilizar isso. E a discussão pegou fogo, foi muito boa. A gente conseguiu disponibilizar um espetáculo lindo que fazia parte de um projeto chamado Pina Família, que era a gente fazia no segundo domingo de cada mês, uma atividade que você podia passar o dia no museu, né? Então, jogos, brincadeiras, visitas ao acervo, atividades plásticas, então, assim, jogos, enfim, uma multiplicidade, você podia escolher o que você fazia. E a gente, quando a gente fez esse projeto, a gente tinha um espetáculo que acontece nesse dia, que é lindo, que se chama Pina Canção, que a gente fez junto com Hélio Ziskindi, que foi o autor das músicas do Cocoricó, então, assim, um parceiro queridíssimo. E ele fez uma música e um espetáculo musical, na verdade, que é um espetáculo de 45 minutos, cheio de música sobre escala, tom, textura, coisas da pintura, e a gente conseguiu viabilizar esse espetáculo gravado e acessível a todos no site da Pinacoteca, que é uma coisa linda, eu recomendo muito de ver. E aquelas músicas bem gostosas de ouvir, bem no espírito do Hélio Ziskindi, foi muito legal. A gente também produziu com a comunicação uma exposição só de vídeos, arte e vídeo, né? A gente tem muito as obras de vídeo, então se fez uma exposição virtual de vídeos, e enquanto isso, né, enquanto a gente estava fazendo tudo isso tudo, a gente estava pensando nos protocolos de abertura, né? Seguindo, isso foi uma grande comoção no meio das instituições culturais, porque, na verdade, a gente só existe para o público. Se não é para o público, a gente não tem função de existir. Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, isso daí. Então, a ideia era como é que a gente poderia criar protocolos que dessem o conforto e a segurança para o público voltar às nossas instituições quando fosse o momento. Então, isso foi o tema de discussão durante esses 7 meses. A gente avançou passo a passo nessa discussão, então não foi uma receita que a gente tinha e que foi implantada, não é isso. É um desenvolvimento muito complexo aí do que a gente pode ou não pode fazer, do que a gente deve permitir, não deve permitir, como conduzir. Então, por exemplo, uma das questões que a gente discutiu muito é se o museu a gente deixava para livre circulação ou se a gente fazia um fluxo conduzido para as pessoas visitarem o museu. Então, esse debate rende, né? Porque aí tem a questão intelectiva, não, é melhor deixar livre, porque a pessoa escolhe um dia, não, mas se deixar livre a gente não consegue controlar o número. Então, tudo isso que vocês passaram, a gente também passou, e fomos uma das primeiras instituições a reabrir
quando permitido na fase verde. E o que a gente vê é a ânsia que as pessoas têm nesse momento de voltar a frequentar instituições culturais, e isso eu digo de cadeira, porque a gente sabe que as instituições culturais, frequentar e fazer cultura, é um alívio para a nossa cabeça que pirou nesse momento de pandemia e isolamento, né? Então, um tema que tem sido muito tratado no decorrer dos últimos anos no mundo dos museus é o quanto a frequência à cultura impacta na saúde física e mental dos indivíduos da sociedade, né? Então, como é que ele auxilia a uma qualidade de vida que a gente almeja? Normalmente, a gente tem esses campos muito separados, né? Saúde é uma coisa, cultura não tem nada a ver com isso. E a gente tem visto uma aproximação desses campos muito potente nos últimos anos, e a gente agora tem uma prova contundente de como a cultura contribui para a sanidade mental e para a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente abriu alguns lotes, a gente criou um mecanismo lá de emissão de ingressos automatizada, né, via internet, mas que, além de organizar a quantidade de públicos que entram e que podem fruir da cultura, mostram a avidez que as pessoas estão para entrar e voltar a frequentar a cultura, porque realmente dá um alívio para a nossa alma nesse momento de isolamento, né? Bastante coisa, né, Mila? Bastante coisa, bastante coisa. Acho que muita coisa que você traz, assim, são movimentos muito parecidos com o que nós do Guri fizemos, né, Dri? De repensar o espaço, de como a gente vai fazer a parte online. Agora, da retomada, vocês reabriram, nós reabrimos um polo nosso. Então, a mesma coisa. Se a circulação no polo ela fica com um caminho só, se o pessoal fica livre, se entra por um lugar, sai pelo outro. Então, acho que é legal trazer isso, né? Como esses protocolos de segurança foram pensados e construídos para que o pessoal consiga voltar com segurança, né? Segurança, né? E como essas instituições de cultura, a Pinacoteca, o Guri, é um espaço de descompressão, né? Para o pessoal que está em casa há meses. Né? E aí você sair porque são espaços de sociabilidade também, né? E a gente perdeu muito a sociabilidade em relação ao isolamento. Embora eu deva reconhecer que todas essas atividades virtuais que a gente desenvolveu atingem principalmente uma determinada faixa socioeconômica, né? E deixa, né, escancarada as nossas diferenças socioculturais, infelizmente. Né, expõe muito mais aqueles que não têm acesso e que a gente está super preocupada. Então, a gente também está desenvolvendo, ó loucura, umas caixas de atividades que a gente manda para alguns parceiros para continuar o vínculo, mesmo a gente não estando lá. Olha que bacana. Físicas, assim, para gente que não tem acesso à internet. Então, assim, são várias as preocupações e vários os desdobramentos. E acho que quem está, como nós, trabalhando na área cultural, preza muito por isso, né? Por isso que a gente sofre tanto, a gente sofre dobrado, porque fala assim, meu Deus, como é que eu vou viabilizar a qualidade de vida e a sanidade mental para outra pessoa? Meu Deus do céu, nem eu estou conseguindo, mas vamos lá. Não, mas acho que a gente está nessa batalha, né? E ver a quantidade de material que vocês produziram, que é um volume e coisas muito boas, assim. Eu acho que essa conversa deu para mostrar um pouco da quantidade de coisas que a Pinacoteca fez, né? E está fazendo. E dar esse gostinho de quero mais para o pessoal continuar buscando, continuar procurando, ir atrás no site, na página, ver os protocolos de segurança que vocês construíram para se sentir seguros para ir até o espaço agora que ele está retornando também. Então, acho que tudo isso que você pontuou, Mila, que a Pinacoteca fez, a gente vai deixar todos os links. Então, o pessoal quiser acessar, tá todos os links aqui na tela. O tempo sempre é curto. Eu adorei a conversa, eu acho que foi maravilhosa. Dri, o que você achou? Nossa, tudo que a Mila traz, a gente compartilha, né?
nesse momento, nesses 7 meses, igual você falou, a gente está fazendo muita coisa internamente. Então, a gente descobre, né, fazer um vídeo, né, fazer um Zoom. Então, é muito importante esse momento, a força, fortalecer mesmo tudo isso para que que chegue para os nossos alunos e alunas, nossos familiares, né? Então, eu compartilho muito, Mila, tudo o que você disse. E como a gente é trabalhador da cultura, a gente sempre se dedica ao máximo. Exatamente. Acho que é isso, então. Mila, super obrigado por apresentar para os guris a Pinacoteca. Foi maravilhosa a nossa conversa. Imagina, espero que a gente se veja mais e se veja mais presencialmente o quanto antes. Tomara. Está muito próximo, né? Exatamente, está vizinho. E assim, o que a gente quer mais é que a gente ultrapasse essa fase, que a gente volte a uma possível normalidade, mas a gente quer ver a nossa casa cheia de guri. Então, o convite está feito para todo mundo. Vamos, logo menos, vai dar certo, gente. Verdade. Mas obrigado, então, gente. Obrigada a vocês. E guris em casa, espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê semana que vem, então. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada.